Olá pessoal, boa tarde. Você já se perguntou qual é o impacto que aquilo que a nossa cultura moderna ensina, ela tem sobre as nossas emoções e o nosso comportamento? Ou já se perguntou por que as pessoas te tratam da maneira como elas te tratam? Ou o que pode acontecer com você se você não der atenção às suas emoções, aquilo que você sente com frequência? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Denise Rodrigues, sou terapeuta holística, trabalho com acupuntura, florais de Bach, auriculoterapia francesa e chinesa, e para tratar dos traumas emocionais, trabalho também com barra de axis, TFT, que é a terapia no campo do pensamento, e também com a abordagem integrada da mente. Afinal, todos os males, eles começam no emocional. E devo confessar que sou fascinada em estudar o comportamento emocional, o comportamento, as emoções dos seres humanos. Hoje eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas que assistiram o meu vídeo anterior, que falava sobre a autoestima, me mandaram várias mensagens dizendo que estão ansiosas para saber como podem alcançar ou desenvolver essa boa autoestima. Na verdade, pessoal, a vasta maioria das pessoas no mundo todo, desde aqueles mais depressivos até os mais convencidos de si, os mais arrogantes, todos, sem exceção, precisam aprender o que é uma boa autoestima e como desenvolvê-la. Para começar, eu gostaria que vocês pensassem um pouco na pessoa com a autoestima mais elevada, que é mais segura de si, que tem o ego mais inflado, sabe? Aquela pessoa que parece ser mais bem-sucedida, autoconfiante, autossuficiente. Aquela pessoa que gosta muito de falar das suas conquistas, das suas realizações, gosta de se gabar bastante. Ela se sente melhor que outros, tem o narizinho empinado, né? Aquela pessoa que tem o famoso rei na barriga. Pensou em alguém assim? Pois é, pode até não parecer, mas até essas pessoas, elas sofrem caladas, mas sofrem por não terem o nível certo e adequado de uma boa autoestima. Até elas sofrem caladas, podem não admitir, mas elas também sofrem por não ter uma autoestima adequada ou uma boa autoestima. Isso por quê? Bem, o motivo é que a sociedade que nós vivemos atualmente ensina que se nós reconhecermos as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos pontos fracos, né? Isso seria um claro sinal de fraqueza, um sinal de derrota, sabe? Seria como que uma humilhação tremenda, uma vergonha. Prova disso é o que nós vemos acontecer nas redes sociais. A maioria das pessoas que tem redes sociais gostam de postar coisas que dão a impressão que elas têm uma vida perfeita. Ao olhar as redes sociais, a nossa impressão sempre é que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. As pessoas gostam de postar suas melhores fotos, suas viagens, seus passeios, suas conquistas, as suas aquisições materiais. Não estou falando que isso em si seja errado não, tá, gente? Não me entendam mal, não é isso que eu quero dizer. Eu só estou falando isso a título de comparação. Então, comparado com esse primeiro grupo que gosta de postar as coisas positivas que acontecem nas suas vidas, compare agora com o número de pessoas que postam os dessabores da sua vida, que postam as dificuldades que sofrem, as angústias, as derrotas, enfim. Pensa aí. Bem, as pessoas que eu vi nas redes sociais que postaram esse tipo de material, né,
suas derrotas, dificuldades, angústias, seus dissabores, particularmente essas pessoas que eu vi postarem isso, o fazem num momento de extremo desespero. É como se ela estivesse pedindo socorro. Então, por causa dessa cultura que nós vivemos atualmente, né, do que essa cultura ensina para nós, então a maioria das pessoas acabam fazendo o quê? Sofrendo calados. Se recusam a buscar ajuda, porque isso seria tido como um sinal de fraqueza. E aí elas não pedem ajuda nem para um profissional, nem para alguém que seja chegado, alguém confiável. Quando a pessoa vai fazer isso, ela já está num estágio muito avançado de angústia, de desespero mesmo. E qual é o resultado da pessoa ela esconder, ter a tendência de esconder aquilo que ela sente? Qual é o resultado de nós escondermos, de nós não desabafarmos as emoções que nos perturbam? Bem, o resultado nós vemos aí, né, gente? É uma sociedade doentia, com conflitos emocionais gigantescos, que gritam dentro de cada pessoa, implorando socorro. Vemos isso nos jornais, nos acontecimentos, nas tragédias que acontecem. E por causa dessa cultura moderna irrealista, por que irrealista? Porque nenhuma vida é perfeita. Ninguém tem 100% de acerto naquilo que faz. Ninguém é um super-homem, uma super-mulher. Por isso que é irrealista. Então, diante dessa cultura, qualquer erro, por menor que seja, ele é apontado e julgado severamente por outros. Tem muitos casos aí, nas redes sociais mesmo, de pessoas que postaram algo, principalmente os famosos, né? Eles postam algo e recebem duras críticas, duros julgamentos, sem que as pessoas parem um pouquinho para pensar o que estava por detrás daquela postagem, né? Então, as pessoas, elas, por causa dessa cultura de não aceitar errar, da cobrança de ser perfeito, então as pessoas, elas têm a tendência a esconder o que sentem, a, de certo modo, serem orgulhosas, porque não pedem ajuda, acham que podem lidar com isso sozinhas, né? Elas muitas vezes podem se sentem obrigados a ser um super-homem que resolve tudo, que nada reclama, que tudo dá certo, ou uma super-mulher, né? Ou Mulher Maravilha, aquela mulher que trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem os filhos para cuidar, casa para limpar, janta para fazer, tem um marido que às vezes ajuda, outras vezes não, e isso vai desgastando. Então, às vezes a pessoa se sente obrigada a demonstrar ser um super-homem ou uma super-mulher por causa da expectativa que outros depositam nelas. E aí elas não podem errar, porque elas não podem decepcionar. E isso, né, tudo isso, toda essa cultura faz com que o medo do julgamento, o medo do que os outros vão pensar e dizer a nosso respeito, faz com que a gente opte por calar os gritos desesperados vindos do nosso ser interior, vindos do nosso coração. E aí, quando nós, por muito tempo, por causa dessa cultura, calamos as nossas emoções, e fazemos isso por quê? Porque se a gente optar por dar atenção às nossas emoções, isso é tido como o quê? Ah, fulano tá com frescura, né? Olha só, a que grau, né, de insensibilidade o ser humano chegou, né? Você dar atenção a algo que tá te incomodando é frescura, né? Se você for buscar ajuda de alguém para você lidar com aquilo que tá te causando angústia, te perturbando profundamente,
se você for buscar ajuda para lidar com seus traumas emocionais, que você é fraco, que você tá ficando louco, que você fracassou na vida. Olha que ponto a insensibilidade no coração das pessoas chegou. Então, quando nós, por causa disso tudo, silenciamos por muito tempo esses gritos desesperados por socorro, pedindo ajuda, vindos do nosso interior, lá das nossas entranhas, quando nós não damos a devida atenção, o nosso organismo vai se encarregar de fazer com que esses gritos fiquem cada vez mais altos, para que possam ser ouvidos. E qual é a consequência quando o organismo faz isso? Nós desenvolvemos doenças, ficamos fisicamente doentes, além de emocionalmente doentes. Então, se explode em sintomas físicos, com severas dores, doenças crônicas que podem ser muito limitantes, podem fazer a pessoa ficar em cima de uma cama, podem, resultado também, levar as pessoas a cometer suicídio, algo que ainda é um tabu, né? Existem os vários tipos de depressão. A pessoa com depressão profunda não é necessariamente aquela pessoa que vive chorando. Ela pode ser a pessoa estressada, a pessoa agitada, angustiada. Ela pode estar sorrindo junto com você e minutos depois tentar o suicídio. Também, como consequência, existem os surtos psicóticos, onde muitas vezes acontecem os assassinatos em massa, né, os massacres, a agressividade nas pessoas, quer seja na vizinhança, no trânsito, ao assistir um jogo de futebol. E por fim, como último grito, quando todos os outros gritos anteriores não são ouvidos, o último grito que o corpo dá, em busca de socorro para ser ouvido, é o câncer. Olha só quanta consequência ruim, negativa, quanto sofrimento essa cultura tem gerado nas pessoas. Nós não somos obrigados a seguir a manada, nós não somos obrigados a seguir o caminho que a maioria das pessoas seguem. Nós podemos e devemos escolher um caminho diferente, escolher dar atenção às nossas emoções, para que a gente possa evitar possíveis e futuras doenças graves que vão te debilitar, que vão trazer muito sofrimento não só para você, mas também para os seus familiares e amigos que te amam muito. Então, preste atenção, gente. Vamos parar um pouquinho para pensar. Reflita aí com você. Você espera que os outros te dê atenção, né? Mas se você não dá a devida atenção aos gritos por socorro do seu interior, do seu emocional, como é que você pode esperar que os outros façam isso? Fica difícil, né, gente? A vida, o mundo, é como um grande espelho. A maneira como as pessoas nos tratam, aquilo que elas nos fazem, é apenas um reflexo da maneira como nós mesmos nos tratamos. Olha só, vou repetir essa frase, tá? A maneira como as pessoas nos tratam, aquilo que elas nos fazem, é apenas um reflexo daquilo que nós fazemos conosco mesmo. Então, as pessoas só agem da maneira que agem, só te tratam da forma que te tratam, porque você as ensinou, direta ou indiretamente, a te tratarem assim. Você que ensinou. Você permite que as pessoas façam isso com você. Reflita um pouquinho comigo. Vamos parar um pouquinho para refletir. Como que você pode esperar que as pessoas te deem o devido valor se você, lá no seu íntimo, se diz que você é um lixo, que você não vale nada? Como que você,
agindo assim, pode esperar que as pessoas te deem valor. Aí depois você pensa, ninguém me dá valor? Mas você não se dá valor. Você não se dá o devido valor que você tem. Como que você pode esperar que as pessoas te tratem com respeito e carinho se você não se respeita? Se você não é carinhoso consigo mesmo? Como que você pode esperar ser bem tratado pelas pessoas que te cercam se você se maltrata? Se você não presta atenção às suas necessidades? Se você se negligencia o tempo todo? Como é que você espera que as pessoas te perdoem pelos seus erros, quer sejam pequenos ou grandes, se você é o principal juiz carrasco que não se perdoa e que fica se culpando eternamente por cada mínimo erro que você comete? É complicado, né? Ora, pense comigo. Se o nosso Criador, ele não espera que nós sejamos perfeitos, porque ele se lembra de que nós somos pó, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que a gente vai falhar. Então, por que você, sendo imperfeito, sendo o ser humano imperfeito que é, fica se cobrando perfeição o tempo todo? Fica se torturando por cada erro mínimo que você comete? É claro, né, que nós queremos ter equilíbrio. Nós não vamos usar isso como uma justificativa ou como desculpas para ficar cometendo erros o tempo todo. Não, não é isso. Na verdade, nós nos esforçamos para fazer o melhor que pudermos para acertar. Porém, nós temos que ter consciência que, por sermos imperfeitos, estamos sujeitos a errar. Sim, mas se erramos, não é? Muitos erros são cometidos sem querer. Muitos erros são cometidos na tentativa de acertar. Não tem um ditado? É errando que se aprende? Não é em todas as situações que isso se aplica, é verdade. Mas às vezes a gente vai errar sim. Aceite que você é imperfeito e que está sujeito a cometer erros. O fato de você ter errado não significa que você errou porque você quis ou porque você planejou errar. Você é imperfeito, sujeito a erro. Um ser humano, como todo mundo, né? Então aceite esse fato. Agora, quando você errar, o que a gente quer fazer, né? Quando a gente erra? A gente quer aprender lições práticas para a vida dos erros que a gente cometeu, para que a gente não venha a repeti-los, para que a gente não venha a repetir os mesmos erros vez após vez. Então vamos tirar uma lição prática dos nossos erros, ao invés de ficar se lamentando, se culpando severamente durante a sua vida por cada erro que você comete, seja ele grande ou pequeno. Reconheça a sua imperfeição enquanto ser humano. Lembre-se, gente, o mundo é um espelho. As atitudes das pessoas à sua volta para com você, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua família, na vizinhança, onde quer que você esteja, as atitudes das pessoas para com você, em especial as atitudes ruins, são um reflexo da maneira como você se trata. Daí talvez você se pergunte, mas Denise, por quê? Né? Por que em especial as atitudes ruins, elas falam mais alto? Por que elas refletem mais em nós? Bem, a resposta é simples. É porque as experiências ruins, as emoções negativas, as coisas negativas que acontecem em nossas vidas, elas geram um impacto 2 vezes maior e mais profundo nas nossas emoções e na nossa mente consciente, que depois vai para o nosso subconsciente. E esse impacto, ele vai gerar as nossas atitudes
para com situações similares que acontecerem posteriormente. Olha só. Então, vou repetir esse ponto que eu acho que é importante ficar gravado na mente de vocês. As experiências ruins e negativas que acontecem nas nossas vidas, elas geram um impacto 2 vezes maior e mais profundo nas nossas emoções e na nossa mente. É por isso que nós temos a tendência de nos esquecer com facilidade daquilo de bom que nos aconteceu, de nos esquecer facilmente das coisas boas que nós vivemos. E isso, se nós não tomarmos cuidado, pode fazer com que nos tornemos pessoas críticas demais, amargas demais, que só enxergam as coisas ruins que acontecem. É verdade que em todos nós, essas experiências ruins e negativas, ela tem um impacto 2 vezes maior e mais profunda nas nossas emoções e na nossa mente. Mas a gente precisa fazer um esforço consciente para se apegar e sermos gratos por aquilo de bom que acontece nas nossas vidas. Para dar um exemplo prático, pense aí um pouquinho, né? No nosso dia a dia, todos os dias, todo santo dia, acontecem um monte de coisas boas e de momentos agradáveis na nossa vida. Todo santo dia acontece. Mas, se acontecer um único evento desagradável, pode ser muito desagradável ou pouco desagradável. Não é o grau do quão desagradável é. Não é isso que muda. Mas se acontecer uma única coisa desagradável no nosso dia, mesmo que não seja tão desagradável assim, quando você vai dormir, que você para pensar nas coisas que aconteceu durante o seu dia, o que é que vai ficar martelando incansavelmente na sua mente, na sua cabeça? O que é que vai ficar te atormentando? As várias coisas boas e momentos agradáveis que você teve naquele dia? Ou essa única situação desagradável que aconteceu? Responde aí para você mesmo, seja sincero. E quando isso acontece, qual é a consequência? Isso gera um estresse muito grande em nós. E aí, quais são as consequências? Isso pode interferir no nosso humor, no nosso sono, na nossa autoestima. E aí, por consequência, vai se refletir também na nossa saúde emocional e até na nossa saúde física. Quantas vezes você passou por uma situação desagradável que te deu dor de cabeça, dor de estômago, tremedeira, taquicardia, dor de garganta, a sua pressão subiu? Quantas vezes? Esses são apenas alguns dos sintomas físicos que o estresse gera no nosso corpo. Olha só, o quão importante é as nossas emoções. Agora, a pergunta que não quer calar é: quando você vai sair, seja para trabalhar, para se recrear, para uma reunião, para um restaurante ou qualquer lugar que seja, para um shopping, será que você sai sem antes pentear o seu cabelo, dar aquela olhadinha básica no espelho? Às vezes você olha, penteia o cabelo, sai, depois você volta para conferir se está tudo no lugar certinho de novo. Será que você sai sem escovar seus dentes, sem trocar sua roupa, sem passar aquele perfuminho? No caso das mulheres, colocar um brinco, passar um batom. E assim vai, qualquer coisa nesse tipo, nesse naipe. Será que você faz isso? Não, né? Às vezes, é claro que a gente tá com preguiça, né? Que é ficar curtindo a preguiça em casa. E se surgir uma situação para sair, a gente pode até ir com a roupa que tá em casa, mas torcendo para não encontrar ninguém na rua, né? Mas o mais comum hoje é as pessoas se arrumarem até para ir ali na esquina, na padaria, comprar um pão, né? Trocam de roupa, pintam o cabelo, enfim, fazem tudo isso. Agora, uma outra pergunta muito importante que eu quero que você reflita. Por que será que você se preocupa tanto com a sua aparência física
né? Por que você se preocupa tanto em se arrumar, né, em pentear o cabelo e tal, a sua aparência física, mas não dá atenção àquilo que você está sentindo, às emoções que estão te incomodando, que estão te causando angústia, que são repetitivas? Por que será que você faz isso? Por que você se negligencia tanto dessa forma? Por que você, fazendo isso, se maltrata tanto? Será que o mais essencial, o mais importante, é aquilo que somos por fora? Ou aquilo que nós sentimos por dentro? Será que a gente se importa mais com o que as pessoas podem ver e por isso damos atenção à nossa aparência? Se algo está errado, a gente procura consertar? Reflita aí. O que é mais importante para você? É como as pessoas te encaram ou como você se sente em relação a você mesmo? Mais uma pergunta. E reflita bem nessa pergunta. Será que você teria coragem de dizer para alguém, olhando nos olhos dessa pessoa, que já está sofrendo, aquilo que você costuma dizer para si mesmo, se julgando, se torturando, se culpando, sendo o pior carrasco que alguém poderia ter, se sentindo um lixo, a pior pessoa, a escória da humanidade? Você teria coragem de fazer isso com outra pessoa? Então por que você faz com você mesmo? Por que você se tortura tanto? O livro mais distribuído de toda a história humana, que é a Bíblia, tem um texto que diz que morte e vida estão no poder da língua. Dito de outra forma, o que esse texto quer dizer é que suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. Com elas, você pode levantar ou derrubar a si mesmo ou a outros. E isso não acontece só com as palavras que nós dizemos audivelmente. Incluem também as palavras que nós pensamos, que ficam martelando na nossa mente. E para provar isso, eu proponho um exercício simples. Se for necessário, se você achar necessário, para você conseguir se concentrar, então, nesse exercício, então feche um pouquinho os olhos por uns instantes. E faça como se você estivesse realmente fazendo na vida real. Faça os gestos. Garanto que vai ser rápido, tá? Feche aí os olhos e se concentre. Imagine que você tem em suas mãos um limão já descascado. Imaginou? Conseguiu visualizar o limão nas suas mãos? Agora eu quero que você corte esse limão na metade. Corta aí o limão na metade. Feito isso, agora pegue uma das metades do limão e vá levando até a sua boca. Imagine você pegando a metade do limão e levando até a sua boca. Agora esprema o suco do limão na sua boca e engula esse suco. Conseguiu fazer esse exercício? Qual foi a sua sensação ao fazer esse simples exercício? Bem, algumas pessoas elas sentem o azedo do limão. Outras talvez sintam sua boca salivar. A minha, por exemplo, saliva quando eu faço esse exercício. Outros, eles até se arrepiam por causa do azedo do limão. Agora, se você, ao fazer esse exercício, não teve nenhuma reação, não sentiu nada, é porque você não se concentrou direito nesse exercício. Um outro exercício simples que você pode fazer também é fechar os olhos e pensar naquela ocasião que você comeu a sua comida favorita. Pense que o prato da sua comida favorita está diante de você agora, neste momento, de olhos fechados, senão você não vai conseguir se concentrar. Imagine o prato da sua comida favorita diante de você na mesa. O que você sentiu? Sua boca salivou? Alguns até conseguem sentir o cheiro da comida favorita.
Agora, por que eu propus esse exercício simples com vocês? Simplesmente para provar para vocês que aquilo que nós pensamos gera uma reação química no nosso cérebro e nas células do nosso corpo. E essa reação química, ela se manifesta através das sensações que nós sentimos. Viu quanto poder a sua mente tem sobre o seu corpo e, consequentemente, sobre a sua saúde? Agora, pensando nisso, pensando nesse poder da sua mente, reflita um pouquinho aí com você mesmo. Pense um pouco naquilo que você costuma dizer para si mesmo, por causa das suas emoções, por causa dos conflitos emocionais. Pensa aí um pouquinho no que você costuma dizer para si mesmo. Se as suas palavras elas fossem como alimentos, será que você estaria se nutrindo ou se envenenando? Portanto, é de suma importância você dar atenção às suas emoções antes que elas fiquem piores e se tornem insuportáveis. Antes que o desespero venha com força total. Antes que você perca a razão e perca completamente o controle por causa desse desespero. Ouça as suas emoções. Busque ajuda. Procure desenvolver o quanto antes uma boa autoestima. E para se ter uma boa autoestima, você precisa se apropriar de si mesmo e da sua história. Sim, da sua história de vida. É preciso você reviver os fatos, por mais dolorosos que possam ser, ou por piores traumas que possam ter te gerado. Você precisa revisitar os fatos da sua vida. Precisa revisitar as relações, as questões importantes da sua vida, para que você possa, então, encontrar a paz e o conforto em ser quem você é. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. E você talvez não consiga fazer isso sem a ajuda de um terapeuta, sem a ajuda de um profissional nessa área. Entenda que, gostaria que você tivesse bem em mente, entendesse bem que, se você não der atenção aos seus conflitos emocionais agora, o quanto antes, mais cedo ou mais tarde, esses maus tratos que você se auto-inflige por não cuidar dessas emoções, desses conflitos emocionais, vão te cobrar um alto preço. E aí, neste momento, talvez um raciocínio de autossabotagem, você pense assim: eu não quero mexer na sujeira das lembranças e emoções ruins que eu escondi debaixo do tapete durante toda a minha vida. Eu não quero mexer nisso. Vai ser muito doloroso, desconfortável, constrangedor. Eu acho que eu não vou conseguir. Bem, se você pensou assim, talvez você aprenda uma lição valiosa e prática do que acontece com as águias. A natureza, ela nos mostra a sabedoria do Criador. Sim, o que cabe a nós é observar essa sabedoria do Criador contida na natureza, porque ela mostra o que a gente tem que fazer. Nós só precisamos parar, respirar, observar e então tirarmos as lições práticas e valiosas para a nossa vida. A águia, ela é considerada a mais majestosa das aves. É a que possui a maior expectativa de vida, pois ela pode viver até 70 anos. Porém, mesmo com toda a sua nobreza e altivez, para chegar a essa idade, na metade da sua vida, ela vai ter que tomar uma difícil, porém importante decisão. Se ela quiser viver mais, se ela quiser alcançar a longevidade de vida que ela pode alcançar, ela vai ter que sofrer um doloroso processo de renovação. Por que um doloroso processo de renovação? Porque chega numa certa idade, mais ou menos na metade da idade que ela pode viver,
que é mais ou menos por volta dos 35 anos, bem nessa época, as garras, as potentes garras da águia, elas ficam muito compridas e flexíveis. E isso dificulta enormemente que ela possa agarrar a sua presa e se alimentar. Além disso, o seu bico pontudo, ele se curva para baixo. E as suas penas, envelhecidas e pesadas pela gordura do tempo, dificultam o seu majestoso voo, tornando essa habilidade natural quase impossível. Diante disso, a águia só tem duas alternativas. A primeira é aceitar a morte sem fazer absolutamente nada para mudar a sua situação, e a segunda é enfrentar um dolorido, porém necessário processo de renovação, que irá durar longos 150 dias. Isso mesmo, longos 5 meses. Se ela escolher a segunda alternativa, então ela vai ter que enfrentar alguns desafios. O seu primeiro desafio é fazer um enorme esforço para voar até a montanha mais alta, apesar de suas penas pesadas e envelhecidas, para então poder se recolher num ninho, num penhasco, e assim ficar num lugar onde ela não sinta necessidade de voar. Vencido esse primeiro desafio, vem o segundo. Será o quê? Bater seu bico em uma rocha insistentemente, apesar da tamanha dor que sente, até conseguir arrancá-lo completamente. Depois, ela vai esperar pacientemente seu bico crescer novamente, para então enfrentar o terceiro desafio. Qual é? Arrancar todas as suas velhas garras. Daí, quando as suas novas garras crescerem, ela enfrentará então o seu quarto e último, porém não mais fácil ou não menos difícil, desafio. Qual é? Arrancar uma a uma todas as suas velhas penas pesadas. Assim, passados os 5 longos meses, depois de todo esse processo e de ter enfrentado todos esses desafios, ela vai sair para alçar o tão esperado voo, majestoso voo da renovação, pronta para viver plenamente a segunda parte da sua gloriosa existência. Digo gloriosa porque o dom da vida, esse milagre que é a vida, é glorioso. E qual é a lição que nós podemos aprender da águia? Assim como a águia, nós temos diante de nós 2 alternativas. A primeira é não fazer absolutamente nada com relação aos seus conflitos emocionais, aos seus traumas emocionais, se conformar com o seu sofrimento, vegetar, por assim dizer, pelo resto da sua vida, definhando pouco a pouco, cada dia que passa, sem ter satisfação em viver, sem aproveitar plenamente essa dádiva gloriosa que é a vida. Ou, a segunda opção é aceitar o desafio de se renovar, de ressignificar os acontecimentos traumáticos, por mais dolorosos que sejam, mas ressignificá-los. E, por fim, se libertar do peso do pecado e do peso das velhas memórias que tanto te perturbam, baixando a sua autoestima, incomodando você e o fazendo sofrer. E depois de passar por esse processo difícil, pode ser um processo longo, você vai alçar voo ao encontro da tão sonhada autoestima. Vai alçar voo ao encontro de estar em paz consigo mesmo, com a sua história de vida, sem sentir vergonha do que já aconteceu. Vai voar de encontro com o conforto e a satisfação de ser quem você é. Vai encontrar prazer em se conhecer e assim poder se admirar como pessoa. Tenha em mente que se um ovo ele se rompe por uma força exterior, a vida acaba. Mas se ele se romper por uma força interior, a vida começa.
A mudança tem que ser de dentro para fora. Grandes coisas acontecem ou começam a partir do seu interior. Não espere que as coisas mudam se você não toma atitudes diferentes, decisões diferentes. Mas, Denise, quais são então os pilares para que eu possa ter essa boa autoestima? Bom, são pelo menos 8. O primeiro, a autoaceitação. Essa autoaceitação trata-se da arte de se sentir-se confortável com a sua própria imperfeição. A segunda pilastra ou pilar é o autorrespeito. É estar consciente de que cada um é responsável por zelar pela sua própria dignidade. O terceiro pilar é a autoempatia. É o poder saber se acolher, se abraçar, ao invés de se criticar duramente. O quarto ponto é a autenticidade. Trata-se da ousadia de ser você mesmo. O quinto ponto é a prática da autenticidade. Por que a prática da autenticidade é importante? Para que você possa se apropriar ainda mais de si mesmo. O sexto ponto é a autoeficácia. Ela trabalha a confiança para que você possa ir em busca dos seus objetivos e enfrentar os seus desafios. O sétimo é o automerecimento. Esse automerecimento proporcionará a abertura da abundância. Abundância de possibilidades, abundantes relacionamentos, abundantes oportunidades, espiritualidades, privilégios, enfim, uma abundância de coisas. E, por último, e não menos importante, o oitavo pilar é o amor próprio, para que você possa se apropriar de si mesmo com alegria, sentir alegria, satisfação em ser quem você é. Bem, se é isso que você está buscando para si, eu poderia ajudá-lo nessa caminhada, nesse processo de evolução pessoal. E a evolução pessoal é um processo constante. Eu poderei ajudá-lo caminhando lado a lado com você. Em abril, no início de abril, serão postados uma nova série de vídeos, bem curtos, bem mais curtos que esses, onde em cada um desses vídeos eu falarei de um desses pilares da boa autoestima. Se esse vídeo, ao assistir, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aí sua curtida. Se você não quiser perder o conteúdo dos próximos vídeos, então se inscreva no canal, ativa lá o sininho para você receber a notificação de quando sair os próximos vídeos. E se você achar que essas informações podem ajudar alguém que você conheça, compartilhe o vídeo. Quem sabe assim você poderá ajudar alguém a sair do fundo do poço. Quem sabe essa série de vídeos seja exatamente aquilo que alguém esteja necessitando para mudar a sua vida, para se perceber como pessoa. Lembre-se, gente, o conhecimento, ele só tem valor quando ele é compartilhado com outros. Não adianta nada eu saber algo que vai me fazer bem e eu guardar esse conhecimento para mim, sabendo, tendo consciência que ele pode ajudar outras pessoas. Então pense nisso. E lembre-se, enquanto pudermos aliviar a dor de alguém, a nossa vida não será em vão. Um grande beijo e até a próxima.